que é, né? O que acontece no nosso corpo quando a gente entra num quadro de ansiedade, de frustração, tá? Nós temos um mecanismo de defesa que ele é chamado de sistema de luta ou fuga. Esse sistema de luta ou fuga, ele é um mecanismo que prepara o nosso corpo para uma situação de perigo. Ele é um instinto de sobrevivência. Então imagina que você saiu lá para caçar na selva e aparece um predador. O que vai acontecer? O nosso instinto de sobrevivência, esse mecanismo, ele é ativado e ele começa a preparar o nosso corpo para uma situação de perigo. O que é uma situação de perigo? É uma situação que pode comprometer a sua integridade física, uma situação que pode te machucar ou uma condição que pode, inclusive, te levar à morte. Em outras palavras, nós estamos falando de uma condição de ameaça. Esse é o ponto-chave. Quando a gente está nessa condição de ameaça, o que acontece? O coração começa a ficar acelerado, a nossa pupila dilata, a gente começa a transpirar mais forte, frio na barriga, muitas vezes a pessoa tem até dor de estômago, porque o nosso cérebro é como ele mandasse uma resposta para o organismo assim: olha, para tudo aí, que essa pessoa está passando por uma situação extremamente perigosa e a gente precisa trabalhar para fazer com que essa pessoa se mantenha viva. Então, a pessoa às vezes tem diarreia, tem dor de barriga, tem vontade de ir no banheiro o tempo todo, tem dor de estômago porque a digestão para. E aí, como vocês podem observar aqui, a taxa de cortisol, ela vai lá em cima. É a condição que nós temos um aumento elevado do cortisol. Com o cortisol alto, o que acontece é que nós temos uma região no nosso cérebro que existe uma grande quantidade de receptores de cortisol. E quando esse cortisol chega nessa região, as redes neurais, elas se desconectam. Em outras palavras, você começa a ter brancos de memória. Então, essa condição de ansiedade, medo, de frustração, o seu corpo ele está passando por um grande estresse emocional e esse estresse emocional ele vai trazer danos para a saúde, tá? Porque tem todo um preparo para uma condição de ameaça. Só que essa ameaça, quando a gente fala em trabalho, nós estamos falando de uma ameaça imaginária. Por que eu falo uma ameaça imaginária? Ninguém vai te machucar ali. Simplesmente você está tendo demandas que você não está conseguindo dar conta do recado. Pode ser que você não está conseguindo dar contas do recado porque você não está preparado, ou pode ser porque você não tem o perfil para esse trabalho que você está exercendo. Isso é muito comum, tá? Às vezes você tem o perfil sim, mas você não está preparado.